Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de língua portuguesa, ciências e história. Então vamos lá? Vamos pegar o nosso livrão e abrir nas atividades de língua portuguesa. Peraí. Bom, nossa última atividade de língua portuguesa foi a leitura do texto, né? Conta preconceito, garoto de 11 anos ensina diversidade para todos, né? Onde a gente lê o texto e agora nós vamos fazer as correções das atividades relacionadas. Então vamos lá. Né? A gente leu o texto e foi pedido para nós fazermos as atividades. Então vamos lá. Número 2. A reportagem relata fatos relacionados a um menino. Quem é ele? É o menino Gustavo Gomes da Silva Santos, né? Quem leu o texto sabe. Gustavo Gomes da Silva Santos. B. Que informações são dadas sobre ele no primeiro parágrafo? Então, nós temos que ficar atento. No primeiro parágrafo, nós vamos ter informações sobre o menino, que é um menino de 10 anos que ficou conhecido após dar uma entrevista falando sobre racismo. 3. Há dois fatos relacionados ao menino. Algo que ele fez e um prêmio que recebeu. Que fatos são esses? Ele ficou famoso por dar a entrevista sobre intolerância racial, que a gente já leu no texto, e recebeu um prêmio Cidadão São Paulo do Catraca Livre, que é um site de cultura que promove esse tipo de coisa. 4. Por que o jornal RBA está relembrando a entrevista dada pelo menino? Porque foi uma entrevista dada em razão do início do mês da consciência negra, que é o mês de novembro, que é o mês que nós estamos, e dia 20, sexta-feira, é comemorado o Dia da Consciência Negra aqui na cidade de São Paulo. 5. Gustavo participou de um projeto na escola dele. Que projeto foi esse? Um projeto chamado Leitura de Contos Africanos. Aliás, pessoal, no dia 20 eu vou dar sugestões para vocês, eu vou ler alguns contos africanos que eu tenho na minha casa e eu espero muito que vocês gostem. Vocês podem também procurar aí na internet sobre isso. A gente vem estudando ao longo do ano sobre arte africana, sobre a influência, como eu já tinha dito também na semana passada quando a gente leu o texto. B. Qual é a importância desse projeto para ele, para o Gustavo? O Gustavo ele fala no texto que os contos ensinam a ser humilde, forte e a ter respeito por todos. 6. Durante a reportagem, perguntaram ao menino se as histórias contribuíram para que as crianças aprendessem a respeitar a diversidade de raça e cor. O que ele respondeu? Bom, que os contos africanos ensinam que ninguém vive sozinho, que as pessoas precisam estar juntas para combater problemas da sociedade, como o preconceito e a fome, porque sozinho, vocês já ouviram o ditado, uma andorinha só não faz verão? É parecido com isso, sozinho ninguém chega a lugar nenhum, a gente precisa de ajuda, precisamos estar unidos para que a gente consiga vencer a fome, preconceito, racismo e uma série de coisas erradas que existem. Número B. Você concorda com a resposta dele? Bom, aí é a opinião de cada um, eu não vou dar a minha para não sugestionar vocês, eu vou ler de cada um com muita atenção. Vou até colocar aqui, individual, que eu vou ler a de cada um. Aqui, se você não concordar, não tem problema. Então, vamos lá, página 28. Releia este trecho. Na escola, Gustavo também se destaca, não só pela clareza na fala, como pela dedicação aos estudos. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média, afirma Ana Paula Guimarães, diretora do CEL Vila Curuçá. Além de aprender mais sobre a influência africana na cultura brasileira, o menino também participa do clubinho poético da escola. Sublinhe no texto a reprodução de um depoimento. Então, a gente tem que sublinhar quando alguém está falando alguma coisa, a reprodução de uma fala. Então, é essa aqui, ó. Desde que ele entrou aqui, ó, eu vou fazer com marca-texto para vocês verem. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média.
É até aí. Essa é a reprodução da diretora do céu. B. Qual é o sinal de pontuação que identifica a reprodução do depoimento? Nós já estudamos. São as aspas. Vou até escrever. São as aspas. Sempre que tem aspas, quer dizer que foi a pessoa, alguém que falou. C. E de quem é esse depoimento? Eu já falei, ó. Tá aqui, ó. Ana Paula Guimarães, diretora do CEL Vila Curuçá. E D. Para identificar de quem é o depoimento, é utilizado um verbo. Circule esse verbo no trecho, aqui, ó. Eu vou até pegar uma caneta vermelha para circular o afirmar, né? É o que a diretora está falando, afirmando, né? É um verbo. E escolha no quadro, este aqui, um verbo de sentido parecido e complete o trecho a seguir. Então, nós temos solicitar, aconselhar, gritar, indagar, negar e declarar. Então, vamos ler o trecho. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média. Então, a gente vai escolher um desses para que seja sinônimo de afirmar. Então, ó, pode ser declarar. Declara, né? Não precisa escrever, ó. Declara Ana Paula Guimarães, diretora do CEL Vila Curuçá. Desde que ele entrou aqui, nós já notamos que ele era acima da média. Declara Ana Paula Guimarães, diretora do CEL Vila Curuçá. Então, a gente vai usar o declarar, porque não é negar, ela não está negando, ela não está indagando, nem gritando, nem aconselhando, nem solicitando, ela está declarando, ela está afirmando que ele é acima da média. 8. Leia este outro trecho. O caráter é a única coisa que quase nada pode mudar, ensina o garoto. Que verbo poderia substituir ensina, pessoal? Há várias possibilidades, né? Pode ser instrui, orienta, explica, aconselha. Aí vocês escolhem o melhor. Pode até ser um outro diferente com o mesmo significado. Reportagem é um texto jornalístico que expõe informações sobre assuntos políticos, econômicos e sociais de interesse da sociedade de forma geral. É comum a presença de depoimentos, ou seja, a transcrição de comentários sobre o assunto. Então, num texto jornalístico, a gente pode dar a opinião, a gente pode citar depoimentos de outras pessoas, sempre seguindo as regras, as aspas, né? E dando voz a quem está falando, entenderam? Pronto, corrigimos. Agora nós vamos para o nosso conteúdo de hoje, que são pronomes e coesão, das páginas 29, 30, 31, e notícia, das páginas 32, 33, 34. Então, são duas atividades diferentes. Então, primeiro, pronomes e coesão. Vamos fazer essa primeira parte aqui juntos. 1. Releia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. O menino aprendeu a ler aos 3 anos e aos 4 já assinou o próprio nome no RG. Ele conta que foi a mãe que o ensinou a ter orgulho de ser negro. A palavra em destaque é um substantivo, um verbo ou um pronome. A gente já estudou, né? Pronome, então vamos ticar aqui. B, ele se refere ao menino ou ao próprio nome? Ao menino, certo? 2, releia outro trecho do texto. Vai ter sempre alguém que é racista, que vai ter uma opinião diferente. Por isso que eu gosto de aprender. Não para poder debater com a pessoa, mas para mostrar para ela como é você ser negro. Mudar o ponto de vista da pessoa e mostrar como você se vê. A palavra ela, pessoal, se refere a quem aqui? A uma pessoa, não é mesmo? Para criar um tecido, é preciso entrelaçar os fios. Para criar um texto, é preciso entrelaçar as palavras, ou seja, mostrar que uma faz referência à outra e que uma ideia se relaciona a outra. Esse entrelaçamento no texto é chamado de coesão. É quando o texto é fluido, quando o texto não é cansativo. Entenderam? Isso é coesão.
que é o entrelaçamento, né, que fica tudo bonitinho. E para ajudar nós temos, né, atividades aqui, ó, página 30, 31, tudo sobre coesão e pronomes. E aqui no finalzinho da página 31, eu vou ler aqui, ó. Isso, este e aquela são pronomes demonstrativos. Sua função é relacionar partes do texto e indicar a posição de algo em relação a quem fala. Então, depois que vocês fizerem as atividades, tudo isso que eu acabei de ler vai ficar bem claro na cabeça de vocês, certo? Passamos para o outro conteúdo, notícia. A gente já estudou reportagem, agora nós vamos para notícia. Páginas 32, 33, vamos ver se tem mais, se vamos ter outro conteúdo. 34. Então, nós temos até a página 34 para entender melhor o que é notícia. Antes, vamos ler aqui, ó. Notícia é um texto jornalístico que tem como função informar o público sobre fatos de interesse da sociedade que tenham ocorrido recentemente ou que estejam prestes a acontecer. O título e o corpo da notícia são elementos essenciais, estruturado em parágrafos. O primeiro apresenta ao leitor as principais informações do fato, o que ocorreu ou ocorrerá, quando, onde e com quem. Os demais parágrafos acrescentam detalhes sobre o fato. Agora que nós sabemos o que é notícia, a gente vai ler o texto com mais clareza. Então vamos lá. Notícia. Você leu uma reportagem nas páginas anteriores. Agora vai ler outro texto jornalístico, a notícia. Leia atentamente o texto. Antes de ler, eu vou tomar uma água, porque eu fico com a garganta seca. Então vamos lá. Valorização da cultura negra enfrenta preconceito com arte. A Prefeitura de São José dos Campos realiza a partir deste sábado 7 até 11 de dezembro o projeto O Batalá, valorização da cultura negra pelo Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A programação ocorrerá no Centro da Juventude, na Rua Aurora Pinto da Cunha, 131, no Jardim América, região sul de São José dos Campos. As atividades gratuitas reúnem exposição fotográfica, shows, musicais, danças, capoeira, exibição de filmes, oficina de culinária africana, sarau literário, entre outras. A programação é aberta ao público. Para a oficina de culinária, no qual os participantes aprenderão a fazer o famoso bobó de camarão, as vagas são limitadas e os interessados deverão fazer inscrição antecipada pelo telefone 39 32 8600. Para as outras atividades não é necessário fazer inscrição, basta chegar e participar. O projeto Batalá tem como objetivo enfrentar a discriminação, o racismo e o preconceito racial pela valorização da arte, cultura, literatura, culinária, dança e música afro-brasileira, pois acredita que só com o conhecimento da arte, do belo da cultura diferente, é que as pessoas deixarão de ter preconceitos. Então, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, vocês vão fazer as atividades da página 32, 2A e B, página 33, 3, 4 e página 34. E vamos entender melhor o que é a notícia respondendo essas atividades. Pronto, pessoal, finalizamos mais um conteúdo de hoje e agora nós vamos para o nosso conteúdo de ciências. Bom, pessoal, na nossa última aula de ciências, nós estudamos sobre o que? A luz. Nós lemos os textos das páginas 27, 28. Infelizmente, o Ciência em Ação não vai ser possível fazermos, mas vocês podem tentar fazer em casa, marcar a escola nas redes sociais, aparecer nas lives me contando se vocês conseguiram fazer, né? E nós temos eu ainda tenho isso daqui pra gente fazer. Eu não esqueci do disco de Newton. Podem aguardar que vai ser um vídeo especial sobre isso. Então, voltando pra cá. Aqui, aí eu passei uma atividade, né? Saúde visual. Nós tínhamos uma filipeta aqui ao lado para entender melhor. Então, vamos lá.
Os sentidos nos permitem interagir com o mundo ao nosso redor. A visão é o sentido que nos possibilita identificar se é dia ou noite, auxilia em nossa movimentação e facilita a execução de tarefas como vestir-se, perdões pelo erro, alimentar-se, estudar e interagir com outras pessoas. Portanto, cuidar da saúde de nossos olhos é fundamental para manter uma boa qualidade de vida. A seguir, você encontrará algumas dicas para manter sua saúde visual. Recorte as imagens da lateral da página e colhe nos espaços correspondentes a cada dica, completando. Então, nós tínhamos consultar um oftalmologista regularmente para avaliar a saúde dos olhos. Se necessário, usar óculos de grau ou lentes de contato conforme a orientação. Eu, por exemplo, uso óculos há muito tempo, já tentei usar lentes de contato e não deu certo. Voltei para o óculos. Usar óculos escuros em ambientes com claridade excessiva, protegendo os olhos de queimadura. Quando está muito sol, eu uso óculos escuros. Não é só na praia não, aqui na cidade eu também uso. Aqui, ó. Isso é uma dica muito importante para vocês. Manter distância adequada de aparelhos de TV, computadores e outras telas luminosas para não cansar e ressecar os olhos. E para finalizar, ler ou estudar em ambientes bem iluminados para não cansar os olhos. E aqui tem uma perguntinha, uma troca de ideias que infelizmente não estamos juntos para a gente conversar. É uma pergunta: se você tem o hábito de cuidar de seus olhos, quais desses cuidados você adota em seu dia a dia? Troque ideias sobre o assunto com os colegas e o professor. Eu já disse, né? Como vocês sabem, eu uso óculos, então eu vou ao oftalmo todos os anos para ver se o meu grau não aumentou, para ver se está tudo bem. Eu procuro fazer todas essas coisas, eu procuro não ler no escuro, assistir televisão numa distância adequada. Tudo isso me ajuda muito, né? Porque como eu já tenho problema nos olhos, eles não podem piorar. Então eu tento cuidar para estagnar, né? Para meu grau não aumentar. Continuando agora, pessoal, vocês vão fazer as atividades das páginas, né? 32, 33. E é isso. E as atividades são sobre as cores da luz, saúde visual, propagação da luz, tudo que nós viemos aprendendo aí sobre a luz, certo? Então, ó, mais um conteúdo aí finalizado e agora nós vamos para o nosso conteúdo de história. O nosso conteúdo de história também começa pelas correções, né, das atividades. Aqui, cada povo uma cultura, é isso? Não, mais adiante. Não, é o nosso início, né, ó. Nós estudamos sobre os imigrantes, né, a herança dos imigrantes. Nós lemos os textos das páginas 19 e aí foi pedido para vocês fazerem as atividades aqui da página 21. Depois a gente leu Cada Povo uma História e também foi pedido para vocês fazerem atividades, né? Então vamos às correções necessárias. Página 20. Eu faço parte da história. Leia este texto a respeito dos imigrantes que vieram morar no Brasil. Eu vou reler o texto para a gente relembrar. Você já ouviu falar que é descendente de algum povo? Os pais do meu pai nasceram na Síria, um país que fica na Ásia, a muitos quilômetros de distância daqui. Há mais de 90 anos, eles embarcaram em um navio e demoraram 30 dias para chegar. Meus avós maternos nasceram aqui no Brasil. Minha bisavó veio de Portugal e o meu bisavô do Líbano. No Brasil, essas misturas de nacionalidades são muito comuns devido ao grande número de imigrantes. Em pouco tempo, essas famílias foram se misturando com brasileiros e com outros imigrantes do mundo inteiro. Era um tal de casamento de português com índio, italiano com árabe, espanhol com japonês, armênio com alemão, e assim nasciam brasileiros com origens bem diversas. 21. As atividades.
De acordo com o texto e com a história de sua família, responda às questões. 1. É possível afirmar que existe uma grande diversidade étnica e cultural no Brasil? Sim, porque a nossa população é formada de muitas misturas, né? Como a gente acabou de ler no texto e nos outros também que nos baseiam. Então, sim. 2. Marque um X nas alternativas corretas. De que país vieram os avós paternos da autora do texto? Síria. Ela fala no início do texto. E de que países vieram os bisavós maternos da autora do texto? Portugal e Líbano. E marque um X o nome dos povos imigrantes citados no texto. Então, nós temos sírios, libaneses, portugueses, italianos, espanhóis, japoneses, árabes, armênios e alemães. 4. Em caso com ajuda de familiares, pesquise qual é a origem da sua família e registre a seguir. A origem da minha família é portuguesa e indígena. Depois eu quero ler a de vocês, viu? Página 22, nós lemos Cada Povo uma História. Nós lemos sobre os alemães, italianos, poloneses e ucranianos, espanhóis, sírios e libaneses e japoneses. E aí foi pedida atividades. Página 24, explorando documentos. Muitos imigrantes se correspondiam com as famílias que haviam ficado na terra natal por meio de cartas. Vocês não sabem nem o que é isso, né? Leia alguma das orientações da carta que o imigrante italiano Paulo Rossato enviou aos seus familiares que viriam mais tarde morar no Rio Grande do Sul. Vamos ler juntos? Tragam ferramentas para a colônia. 2 podões, foices de tamanho pequeno usadas para retirar ervas daninhas. Então vamos lá. Tragam ferramentas para a colônia. 2 podões grandes de cabo de ferro, 4 machados e as facas de ponta. Tragam videiras de uvas negrara, chebido e todas as que quiserem. Para a família, tragam os seguintes objetos: todo o material de cozinha, o caldeirão de lavar roupa, o panelão, onde se fazia a polenta, a máquina de fazer macarrão, os lampiões. Se for possível, tragam também todos os copos, garrafas, tigelas e pratos. Você, pai, traga todos os instrumentos de carpintaria e, se puder, compre também um rote de fazer tábuas. Rote, pessoal, é uma máquina de cortar madeira. Então, vamos lá, pessoal. Com base no texto, marque as alternativas corretas. O imigrante italiano Paulo Rossato vivia em uma fazenda de café, em uma colônia onde se cultivavam uvas. Em uma colônia, né? Ele fala. 2. O que não faz parte dos objetos solicitados? Machado, máquina de moer café, caldeirão para lavar roupa ou máquina de fazer macarrão? A máquina de moer café, né? Ele não pediu nada disso. Então é isso, pessoal. Finalizamos as correções, agora a gente vai conhecer um pouco mais. Cada povo, uma cultura. Página 25. Aquela parada para beber água. Licença, vocês não estão me vendo, mas mesmo assim eu tenho educação com vocês. Bebi a água, vamos à leitura do texto. Cada povo, uma cultura. Com a vinda de um grande número de pessoas de diferentes lugares, a cultura brasileira foi se modificando. Afinal, havia uma troca de ideias e de costumes com os vários povos que se estabeleceram no país. Isso ocorreu porque os imigrantes procuraram manter o modo de vida deles nos locais que passaram a habitar. Assim, os brasileiros entraram em contato com outras formas de preparar alimentos, construir e festejar, por exemplo. A arquitetura, uma marca da presença de diferentes imigrantes no Brasil, está registrada na construção de casas. Construções feitas por outros povos existem em várias cidades do país, ainda na atualidade. Observe essas duas imagens. Os alemães utilizam até os dias atuais a técnica do enxaimel na construção de suas casas. Essa está localizada em Pomerode, em Santa Catarina. Nós já estudamos sobre isso também lá no livro 1. No Rio Grande do Sul, muitos imigrantes italianos utilizavam pedras e madeiras na construção de suas casas. E aqui, ó, pessoal, normalmente na casa dos imigrantes poloneses havia varanda. Essas construções também eram decoradas com lambrequins, como os da casa em São Mateus, no sul do Paraná.
A casa dos imigrantes japoneses geralmente eram construídas mantendo alguns traços da arquitetura oriental. Essa localiza-se no interior de São Paulo. Lambrequins, pessoal, são enfeites feitos de madeira utilizados na beira do telhado. Ó, é esse aqui, ó. Com o livro em mãos vocês conseguem observar melhor. Muitos imigrantes eram engenheiros, arquitetos, carpinteiros, pedreiros e pintores em seus países de origem. Por isso, quando chegaram ao Brasil, aplicaram seus conhecimentos técnicos na construção de casas, igrejas e palacetes. E aí vem atividades. Como são as casas mais antigas da cidade onde você mora? Desenhe alguns exemplos. Culinária. Na culinária, podemos verificar a contribuição cultural dos vários grupos de imigrantes em alguns pratos como pizza, macarrão, quibe, sushi, etc. Nas grandes cidades, com certa facilidade, encontramos estabelecimentos de comida alemã, italiana, polonesa, japonesa e libanesa, por exemplo. Dessa forma, é possível conhecer e saborear pratos típicos de vários povos. E vem atividades aqui na página 27. E aqui, pessoal, na 3, vocês podem pesquisar alimentos de pessoas de outros países que vieram morar em sua cidade. Desenhe esses alimentos e escreva o nome deles. Então, vocês podem pesquisar aí na internet outros povos que moram aqui em São Paulo e desenhar, sem citar esses aqui que a gente já sabe. Página 28. Festas tradicionais. Então, olha a influência dos imigrantes no nosso país. Vamos ler? Com o objetivo de preservar a cultura e manter tradições do lugar de origem, muitos imigrantes realizam festas. Conheça alguma delas. Festa da Uva. No sul e no sudeste do Brasil, é comum muitas cidades celebrarem a produção de algum alimento cultivado. Isso ocorre principalmente entre imigrantes italianos que comemoram a colheita da uva. Essa fruta é muito utilizada no preparo de doces, geleias, sucos e vinhos, sendo o grande destaque da Festa da Uva de Caxias do Sul, comemorada desde 1931. Nessa imagem, pessoal, nós podemos ver participantes da Festa da Uva em Caxias do Sul amassam uvas com os pés, técnica tradicional dos imigrantes do passado para produzir vinho. Nessa festa, que ocorre a cada 2 anos, há desfiles, shows musicais, amassamento de uvas com os pés, degustação de vinhos e comidas típicas italianas, entre outras atrações. Festival da Primavera, Harumatsuri. No Japão, a chegada da primavera é celebrada com festa, pois é o período em que o frio dá lugar às flores. Aqui no Brasil, comunidades japonesas comemoram nessa época do ano com festas típicas e culinária oriental. Uma das atrações da Festa da Primavera, celebrada em Curitiba, é a apresentação dos grupos musicais de tradição japonesa. Festa alemã. Existem festas de tradição alemã em várias partes do país, porém, a mais conhecida acontece em Blumenau, no estado de Santa Catarina. Essa festa foi inspirada no festival que ocorre em outubro na cidade de Munique, na Alemanha, há mais de 200 anos. Na festa de Blumenau ocorre desfiles de grupos folclóricos, danças tradicionais alemãs e o preparo da gastronomia típica. E aqui no Eu Faço Parte da História, você pode desenhar alguma festa da sua cidade que celebra um alimento bastante cultivado na região ou que faça parte da tradição local. Pessoal, aqui em São Paulo acontece todo mês de setembro, esse ano não, por conta da pandemia, a festa da Chiropita, que é uma festa italiana, então pesquisem. É uma festa que tem macarrão, comidas típicas italianas muito boas. Bom, pessoal, finalizamos o conteúdo das videoaulas de hoje, então vamos só retomar. Nós temos atividades de língua portuguesa, de ciências e de história para fazer. Então, eu aguardo vocês na próxima videoaula. Tchau!